Bondoso Deus, Pai Celestial, prestamos honra e glória ao Senhor, que é digno de toda adoração, de todo louvor. Nós bendizemos a Ti, Pai, e agradecemos pela oportunidade de estar mais uma vez na Sua casa e saber que o Senhor está entre nós. Está entre nós porque nós estamos reunidos em torno da Tua Palavra e em Teu nome. Não no nome de uma igreja, um sistema, um grupo, mas no nome do Senhor que é sobre todo nome. Nós Te louvamos e rogamos que o Senhor receba a adoração, receba o louvor e agora venha, Pai, repartir o pão da vida para alimentar as nossas almas. O Senhor que conhece, Pai, a intimidade de cada coração, venha, Senhor, e fale de acordo com aquilo que Teus filhos precisam ouvir. Nós Te pedimos em nome de Jesus. Amém. Louvado seja Deus. Amém? Boa noite a todos, que Deus abençoe grandemente a cada um. Sempre é uma honra estarmos na casa de Deus, né? Também queremos saudar a todos que estão nos visitando, são todos sempre bem-vindos entre nós. Inclusive tem o nome aqui do irmão Jefferson, irmã Cláudia, irmão Wesley, onde estão? Estão ali? Deus abençoe, é uma honra ter vocês conosco, amém? As crianças também, que Deus abençoe. Há mais alguém que nos visita? Levante sua mão. Há mais alguém? Há mais ali, né? Que Deus abençoe, todos são bem-vindos em nome de Jesus. Também aos que estão acompanhando pela internet, nós enviamos o nosso Deus abençoe a cada um de vocês. Vamos abrir nossas Bíblias, primeiramente em segundo livro de Crônicas. Segundo livro de Crônicas. E depois São João, capítulo 17. Segundo livro de Crônicas, capítulo 18, versículo 22 ao 27. Assim diz a palavra do Senhor. Agora, pois, eis que o Senhor pôs um espírito de mentira na boca destes teus profetas, e o Senhor falou o mal a teu respeito. Então Zedequias, filho de Quenaana, se chegou e feriu a Micaías no queixo e disse: Por que caminho passou de mim o espírito do Senhor para falar a ti? E disse Micaías: Eis que o verás naquele dia, quando andares de câmara em câmara, para te esconderes. Então disse o rei de Israel: Tomai a Micaías e tornai a levá-lo a Amon, o governador da cidade, e a Joás, filho do rei. E direis: Assim diz o rei: Metei este homem na casa do cárcere, e sustentai-o com pão de angústia e com água de angústia até que eu volte em paz. E disse Micaías: Se é que tornares em paz, o Senhor não tem falado por mim. Disse mais: Ouvi, povos todos. Agora então São João, capítulo 17, versículo 1. São João, capítulo 17, versículo 1. Jesus falou essas coisas e, levantando os olhos ao céu, disse: Pai, é chegada a hora, glorifica a teu Filho, para que também o teu Filho te glorifique a ti. Podeis assentar, que Deus abençoe a sua palavra.
São duas escrituras bastante diferentes uma da outra. Parece que elas não se encaixam num texto, mas nós iremos caminhar através dessas duas escrituras e creio que Deus falará conosco esta noite, amém? Quantos vieram na expectativa de ouvir Deus falar? Levante sua mão. Então, Deus falará, porque Deus sempre, Ele honra a expectativa. Se não temos uma expectativa, Deus não tem o porquê agir. Mas quando temos a expectativa, por algo Deus sempre está ali para responder àquela expectativa. Amém? Louvado seja Deus. Eu quero falar sobre o tema com o título Pai, é chegado a hora. Pensando nesse título, nós vamos perceber que tudo na vida tem um tempo de conclusão. Às vezes parece que demora, e às vezes parece que até não vai acontecer, porque as circunstâncias vão cada vez afastando a possibilidade de acontecer. Mas quando é uma profecia dada por Deus, não importa o quanto as possibilidades digam o contrário. Se Deus falou, Ele é responsável por cumprir. Compete a nós crer, compete a nós esperar. O grande problema é que, quando as circunstâncias falam diferente, o homem tenta dar uma mãozinha para Deus, tenta ajeitar para que aquilo se cumpra, e ao fazer isso, ele afasta mais, ele prorroga mais o tempo, porque Deus não agirá segundo a intervenção do homem. Nós podemos ver quando Deus prometeu que daria a Israel um libertador, e que esse libertador tiraria Israel da terra de escravidão e levaria eles a uma terra que mana leite e mel. Todas as probabilidades diziam o contrário. Como que um povo que não era dono nem de si mesmos, escravos, poderiam conquistar a maior potência do mundo? É como pegar um grupo de indígenas hoje e dizer que eles conquistarão a América. É impossível aos olhos do homem. E a potência do mundo naquele dia era o Egito. E ali estava Israel totalmente desprovido de qualquer probabilidade. E quando os açoites começaram a doer forte, então começou a fluir naqueles corações a esperança do cumprimento da promessa. E eles começaram a falar com o seu colega: ei, você lembra que Deus falou que um dia Ele enviaria para nós um libertador? E que nós seríamos tirados da terra de aflição e seríamos levados a uma terra que emana leite e mel? Sim, me lembro. E logo um fala com o outro, as crianças ouviam, as famílias se reuniam e aquilo foi tomando um fervor entre Israel. E chegou até aos ouvidos de Faraó. Esse povo seu, escravo, anda falando por aí em um libertador. Que tipo de libertador? Quem é ele? Onde ele está? Não, pelo que eles falam, não está entre eles. Mas nascerá do ventre de uma de suas mulheres. Então, Faraó disse: é muito fácil então. É somente eu fazer um decreto para que todo menino morra.
Não será permitido entre eles filho homem. E então o decreto foi feito, as ordens foram dadas, a vigilância foi colocada por toda a terra, e todo menino que nascia era morto. E agora? Afastou para mais longe a probabilidade de um libertador? É claro que sempre há entre o povo aqueles que logo desistem. Com certeza houve muitos que murmuraram e disseram: vê o que vocês fizeram com essas pregações de vocês? Estava difícil, mas agora está pior, porque agora Faraó mata nossos meninos, agora Faraó colocou mais carga sobre os nossos ombros, tudo por causa desse, vamos dizer, desse evangelho, tudo por causa desses ensinos de vocês. É assim também hoje. Porque não pense que fazer a vontade de Deus não vai despertar o inferno contra você. Vai. Mas aqueles que têm consciência do seu chamado, eles simplesmente, irmãos, tomam Deus em sua palavra e eles enfrentam as consequências de cabeça erguida, sabendo que chegará o momento, a hora irá chegar. Quando, eu não sei, mas vai chegar. E quando agora as mulheres engravidavam, começava a torcida. Tomara que seja uma menina. Deus me livre de ser um menino, porque se for um menino, será morto. E lá na casa de Joquebede e Amrão, os pais de Moisés, Joquebede engravida. E logo começa o burburinho. Olha, vamos dizer, como a gente vê, as mulheres olham o formato da barriga e dizem: olha, parece menino, parece menina. E muitas que tinham entendimento disso diziam: pelo jeito da barriga de Joquebede é um menino. Tadinho dele. Coitada de Joquebede. Mas Joquebede, irmãos, estava em paz. Porque ela sabia que havia um Deus e que esse Deus era maior do que as tribulações que poderiam haver. É assim que Deus quer que nós nos comporte, irmãos. Como diz a Bíblia, maior é o que está conosco do que aquele que está no mundo. Mas quantas pessoas que diante do problema desmaiam, propagam mais o mal, fazem de um Deus grande um Deus pequeno, e fazem de um diabo pequeno um diabo grande, com suas palavras, com suas ações. E a Bíblia diz: o poder da vida e da morte está na língua do homem. Aquilo que nós falamos, que nós confessamos, aquilo se tornará, se materializará. Se você confessar de acordo com as profecias, Deus tomará a tua confissão e vai materializar. Não importa o quanto esteja a coisa agravada, a família, o lar, o trabalho, Deus pode, irmãos, se de um vale seco de ossos Ele mostrou que Ele podia fazer um grande exército, Ele pode de um lar que secou, que esfriou o amor, Ele pode reviver. Sim, Ele pode. Alguém diz: meu coração está vazio, meu coração, irmãos, está então em boas condições, porque Deus tomou uma terra sem forma e vazia e encheu de beleza e glória. E Ele pode fazer o mesmo com um coração vazio que se põe nas mãos dEle. Mas Ele não pode fazer nada por um coração cheio de orgulho, de capacidade própria. E de repente chega o dia do nascimento e lá nasce Moisés. Quando ele nasce, Joquebede ouve o suspiro das parteiras. Que pena, é um menino muito lindo, que pena que ele vai morrer. Eu penso que Joquebede quebra o silêncio
Ou melhor, quebra a conversa delas e diz assim: como assim irá morrer? Meu filho não irá morrer. Mas Joquebede, você será a única em Israel que o decreto do rei não vai funcionar para ti? Não temos saída. Ou qual é o seu plano? Eu não tenho plano, eu tenho um Deus que eu confio e que Ele me deu esse filho e Ele cuidará dele. Quando Joquebede confessou segundo a promessa de Deus, os céus disse amém para ela. Mas os críticos diriam: Joquebede, muito bom confiar em Deus, mas há um limite para as coisas. Veja, não há para onde nós olharmos. Somos escravos, não somos dono de nós mesmos. Será pior para ti, ou você entrega o menino logo, antes que se apegue a ele, o sofrimento será maior. Irmãos, olhando pelas consequências, não haveria chance de Moisés se manter vivo. Mas se você olhar para os teus problemas e dizer: eu não vejo saída, eu não vejo por onde, se não houver realmente uma porta, se não houver uma mão de ungido de Deus para agir em teu favor, Deus usará o próprio diabo para trazer a tua vitória. Oh, que é isso? Sim, foi o que Deus fez no caso de Moisés. Não havia quem pudesse ajudar. Então Deus disse: mas minha filha, ela crê, e se ela crê, eu agirei em seu favor. Então, não há quem eu mandar, então Satanás, tu cuidarás de Moisés. E disse o profeta: Deus jogou um punhado de areia nos olhos do diabo e o cegou. De tal modo, irmãos, que não havia no reino do Egito uma criança mais bem cuidada do que o libertador. Aonde? Na casa do próprio faraó, que tinha determinado a morte do libertador. Deus fez com que o diabo, porque ali no caso o faraó exemplificava o diabo, Deus fez que ele cuidasse, paparicava, cuidava daquele menino como nada neste mundo. Então, você precisa saber que Deus tem o domínio e que não importa se as consequências estão afastando cada vez mais a conversão desse filho, dessa filha. Quando nós olhamos para Abraão, Deus disse a Abraão que daria a ele um filho, através desse filho faria dele pai de uma grande nação, como as estrelas do céu que não se pode contar. Passou 1 ano, 2, 5, 10, 15, 20. E Abraão cada vez mais velho, Sara cada vez mais velha. A verdadeira fé, irmãos, ela é testada pelo tempo. E o tempo foi passando, mas a confissão de Abraão sempre era a mesma: eu terei um filho. Sara, vamos no médico hoje? Quando chega no médico: qual é o problema, vovó? Veio consultar da dor nas costas? Algum reumatismo? Não, eu vim fazer um exame de gravidez. O médico poderia olhar e dizer: você precisa de um encaminhamento para um psiquiatra. Porque você não tem condição de ter filhos. Não tiveram quando jovem e agora quando velho, pior ainda. Mas quanto mais o tempo passava, mais as probabilidades pioravam, mas mais a fé de Abraão cria. E mais Abraão dizia: está chegando a hora. Por quê? Porque ele via que o tempo da sua partida estava próximo e não poderia vir filho depois de morto. É assim, igreja. Estão me acompanhando? Você olha os problemas.
Você vê uma promessa de Deus de um arrebatamento num dia desses? Uma super raça que será tirada da terra? E você olha para você e cada vez mais encurvado, mais problemas, mais tribulações. Mas você cada dia diz assim, está mais perto. Por quê? Porque um ano a mais se passou, é um ano a menos para mim esperar. Mas e a tua condição? Olha, eu não estou preocupado, eu estou preocupado em uma coisa, em continuar crendo na promessa. Mas como Deus vai fazer? Eu não estou preocupado como Ele vai fazer. É Ele que sabe como vai fazer. Não fui eu que prometi, foi Deus. Aleluias. E o tempo foi passando. E as críticas foram aumentando. Mas chegou um dia, irmãos. Isso não é utopia, isso é uma realidade. A Bíblia prova. Chegou um dia. Eu imagino que Abraão acordou. E quando ele olhou para o lado, ele viu no lugar de sua velha Sara, enrugada, grisalha, ele viu uma jovem. E Sara também acorda e olha e vê um moço do lado dela. O que é isso? Quem é esse rapaz que está do meu lado? E Abraão diz, quem é essa moça que está do meu lado? E logo eles foram se beliscando e foram se reconhecendo, somos nós mesmos. Deus havia rejuvenescido aqueles corpos. Ah, isso é só uma imaginação. Como que é uma imaginação? Como que é? Se a Bíblia diz que eles viajaram e o rei Elimeleque, olhou e se apaixonou por uma jovenzinha de 90 anos. Quando havia tantas moças no seu reino. E ele disse, que jovem linda é aquela, eu quero me casar com ela. Só podia Deus ter rejuvenescido aqueles corpos velhos. Porque não havia como eles ter filho com o corpo velho. Precisava ser rejuvenescido. E tudo, como falamos esta manhã, que está no Velho Testamento, são sombras e tipos dos acontecimentos agora do presente. Deus promete também um filho para a igreja. Qual é o filho? O Senhor Jesus Cristo em sua vinda, que iremos encontrá-lo. Mas cada dia que passa estamos mais velhos, os problemas são maiores, as lutas são maiores. Mas Paulo disse que um dia esse corpo corruptível se revestirá da incorruptibilidade. Aquilo que é mortal se revestirá da imortalidade. Aleluia! E então poderemos olhar um para o outro e dizer, chegou a hora. Chegou a hora. Quando nós diremos isso? Quando nós acordarmos num corpo novo, rejuvenescido. Ah, glória a Deus! Isso é loucura para o mundo, mas isso é promessa para a noiva de Cristo. Isso é promessa para o povo de Deus. Nós estamos caminhando, irmãos, para esse momento. Mas se vai chegar o momento de dizer, chegou a hora para as bênçãos, pense você para maldição. Também, este mundo que caminha como se o juízo nunca aconteceria, fazem mal ao seu semelhante, não tem mais sentimento, zombam de Cristo, coisas absurdas se fazem em nome de arte, todo tipo de zombaria como se não houvesse Deus. E alguém olha e diz, parece que não há Deus mesmo, porque olha o que estão fazendo e continuam igual, prosperam, crescem, enriquecem mais. Mas chegará o tempo, é que hoje ele não está como juiz, hoje ele está como advogado, como um Deus de misericórdia, como um Deus de bondade. Mas a Bíblia diz em Malaquias capítulo 4, que não sobrará nem raiz e nem ramo, que essa terra será queimada,
que os ímpios perecerão e tornarão como a poeira, como a cinza que o vento espalha. Chegará a hora para esse mundo. Como lemos aqui em Crônicas sobre Acabe, aquele rei perverso, um rei que levou o povo de Deus à idolatria, afastou os caminhos do Senhor, do povo de Deus, fez tanta coisa contra Deus, matou pessoas justas. E quando ele matou, me foge o nome agora, o homem da vinha, alguém lembra? Nabote. Nabote tinha uma terra que herdou de seus pais, muito próximo ali do palácio, que o rei podia ver ali da sua janela, da sua sacada. E um dia ele foi lá e viu que aquela vinha era muito linda e chegou para comprar a vinha de Nabote. E Nabote disse: longe de mim vender a vinha que herdei de meus pais. Olha, ele não estava olhando pelo dinheiro, ele estava olhando pelo valor que aquilo tinha. Ele herdou dos pais. E aí, irmãos, quando alguém vem tentar comprar a tua salvação, comprar a tua santidade, comprar a tua pureza, você diz: longe de mim vender a santidade, a obediência que eu herdei de Deus e da sua palavra. Longe de mim me comprometer. Fique você com o teu ouro, fique você, mundo, com a tua diversão, fique você com as coisas que você tem de bela e aparentes. E eu guardarei a herança. E a Bíblia diz: não remova os limites deixados por vossos pais. Porque o tempo vai passando, irmãos, e as igrejas vão mudando e dizendo assim, acompanhando os tempos modernos. Deus não muda, Deus não se moderniza. Não, a Bíblia diz assim, que a palavra do Senhor, ela permanece a mesma. Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente, não só em poder, não só em milagres, mas também em doutrina, em ensino, em pureza. E volta Acabe, burrento, parece um menino mimado, e vai deitar depressivo. E Jezabel chega e diz: o que aconteceu com o rei de Israel, que está tão abatido? E ele, parecendo uma criança mimada, diz: eu queria comprar a vinha de Nabote, ele não quis vender. Ela diz: que vergonha, você não é o rei de Israel? Quer dizer, você pode todas as coisas. E ela vai e mata Nabote e dá a vinha para o rei. E Deus envia o seu profeta e diz assim: aqui aonde os cães lamberam o sangue de Nabote, também eles lamberão o seu. E o tempo passou. E o rei, de momento, ficou um tanto preocupado com essa profecia. Mas, de repente, ele começou a prosperar e as coisas foram indo de bem para melhor. Deus esqueceu. Eu fiz algumas coisas, eu dei algumas ofertas para o templo e ajudei algum homem de Deus por aí. Quer dizer, comprei a Deus com meu dinheiro. Irmãos, ninguém compra Deus. A única coisa que muda os planos de Deus, planos de juízo, é o arrependimento. Fora disso, irmãos, pode o tempo passar. Um dia a conta vem. E passou o tempo, como vimos, ele recebe a visita, Acabe recebe a visita de Josafá, um rei justo, um rei obediente a Deus. E ele cita: olha, temos Ramote de Gileade, que é uma terra que pertence a nós, mas está na mão dos inimigos. Irá você comigo contra Ramote de Gileade? Ou melhor, para conquistar Ramote de Gileade? Tirar das mãos dos filisteus? Josafá
vacilou, né? Porque o crente tem que vigiar. Ele disse: eu irei, eu serei como você, e o teu povo será como o meu povo. Oh, vamos então. Ele disse: mas antes, um cristão sempre quer ouvir a voz do Senhor, mas você tem que ouvir a voz primeiro para depois da tua palavra. Só que ele fez ao contrário, deu a palavra dele e depois foi buscar a voz de Deus, para ver se confirmava a sua palavra. E disse: antes vamos ouvir o que Deus tem a dizer. E lá estava já Acabe com 400 profetas, criado no palácio, sustentado pelo o Estado. E ele pensava que com isso que ele tinha uma igreja bonita, e ele tinha feito tantas coisas aparentes, que Deus tinha se esquecido do juízo que havia falado contra ele. Quando reuniu aqueles 400 profetas, a Bíblia diz que todos a uma só palavra disseram: vá, o Senhor é contigo. Mas no coração de Josafá, algo dizia: não está batendo bem. E ele virou para Acabe e disse: não tem mais um profeta para que possamos ouvir? Ele diz: ouvir mais um? Depois de termos ouvido 400? Tem um aí, mas este sempre fala mal de mim. Como poderia um homem de Deus falar bem de alguém que estava condenado? Josafá disse: não fale assim o rei, manda chamar ele. E quando chamaram Micaías, o mensageiro que foi chamar ele já levou junto a mensagem, dizendo: olha, a palavra lá, a festa, a reunião, estava maravilhas. É línguas para todo lado, é profecias, é todo tipo de sinais. E o rei está maravilhado. E todos a uma só voz profetizam: vai, que Deus é contigo. E o mensageiro disse: Micaías, que tu não fales algo diferente. Fale de acordo. Sabemos que você não está sendo sustentado com a bolsa do Estado, mas se tu falar de acordo com os 400, ele vai te colocar entre os demais, e você vai ter um salário por mês, como os outros têm. Mas um homem de Deus, irmãos, não se vende. Não, ele prefere comer bolacha seca e beber água da fonte, como disse o irmão Brana, mas ficar com a verdade. Micaías olhou e disse: o quê? Tu está querendo me dizer para eu me vender? Vive o Senhor, que eu não direi outra coisa que não seja aquilo que Deus colocar em minha boca. E quando ele chega diante dos 400 profetas: ô Micaías, irá o rei, desculpa, a Ramote de Gileade? Deus está nisso? Ele disse: vai, majestade, pode ir. O rei olhou e disse: o que, Micaías? Vive o Senhor que eu te peço, não me fales a não ser aquilo que o Senhor te disser. Nem o rei, irmãos, acreditou que Deus queria que ele fosse. Daí Micaías: ah, você quer ouvir então a voz do Senhor? Eu vou te dizer. Eu vi Deus assentado no céu, seus anjos estavam ao seu redor, e Deus disse assim: eu tenho uma profecia para se cumprir referente a Acabe. Eu não esqueci do sangue inocente de Nabote que ele derramou. E os dias de Acabe estão se findando, e eu preciso cumprir a minha palavra. Alguém de vocês tem uma opinião de como fazer com que ele vá a Ramote de Gileade na guerra e caia na mão dos inimigos? E Micaías diz: e um anjo dava uma opinião, outro dava outra opinião.
De repente, um demônio subiu do inferno e caiu prostrado aos pés de Deus e disse: eu tenho um plano. Deus disse: qual é o plano? Ele disse: eu serei um espírito de mentira na boca dos seus profetas. E Deus disse: vá e tu prosperará. Deus usando o diabo para cumprir o seu propósito. E de repente, irmãos, quando Micaías disse então essa palavra, contou isso que ele viu no céu, Zedequias, que era o chefe dos 400 profetas, se levanta, fecha o punho e dá uma bofetada na boca de Micaías. Por certo, o dente cai, esborrifa sangue, e disse: por onde saiu o Espírito do Senhor que estava em mim para ir até você? Micaías não ficou, irmãos, explicando as coisas, só disse: tu saberás quando estiver fugindo de cova em cova. O rei disse: prenda esse homem, trate com pão de dores, água de dores, e quando eu voltar da guerra em paz, eu tratarei com ele. Micaías disse: se tu voltares, Deus não falou através de mim. E vocês sabem o restante da história. Foram para a batalha. E a Bíblia diz que um soldado desavisado, de uma maneira simples, puxou seu arco sem mirar em ninguém e soltou. E atingiu exatamente o rei. E o seu sangue se derramou sobre aquela carruagem. Depois lavaram o sangue e exatamente no local onde a profecia disse, os cães lamberam o sangue. Chegou a hora. É triste para aqueles que a hora vai chegar para juízo. Quantas pessoas têm pecados escondidos? A consciência, a alma cobra. Mas eles pensam: se eu fizer isso, as consequências, quem sabe meu casamento vai arrebentar, o que vão pensar de mim? É melhor eu ficar quieto, eu vou pedir perdão para Deus. Lembre-se que pecado se acerta com quem deve. Se pecou contra Deus, vai a Deus. Se pecou contra a esposa, vai a esposa. Se pecou contra o marido, vai ao marido. Se pecou contra o irmão, vai ao irmão. Mas às vezes, para não enfrentar a consequência, guarda aquilo. O tempo, irmãos, não vai apagar o pecado. O tempo não vai apagar. A hora vai chegar. Mas se a pessoa prefere, irmãos, corar o rosto, passar vergonha e acertar, eu acho que uma pessoa que faz isso é digna de confiança. Porque mostra que há um coração que quer fazer o que é certo. E Deus sempre estará com a sua mão estendida para aquele ou aquela que quer fazer o que é certo. Para esse ou para essa também chegará a hora, mas não a hora de juízo, a hora da recompensa, a hora do coroamento, a hora da vitória. Como disse o profeta sobre aquele velho de cor, que chegou e disse: irmão Brana, eu quero acertar tudo do lado de cá, porque eu não quero nada que venha me atrapalhar quando tiver que passar o rio. É isso. Que tenhamos todos um coração limpo, um coração puro. Porque chegará a hora de termos que chegar diante de Deus. E como diz o irmão Brana, a morte não muda o homem. A morte muda somente de lugar. Se morre como mentiroso, seguirá para outra vida como mentiroso. Se morre como um ladrão, como um bandido, como um adúltero, seguirá outra vida desta forma. Mas se morre como um redimido,
um arrependido, um que confessou os seus pecados. Romanos capítulo 8, versículo 1 diz: nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Você olha Abraão, você olha Jacó, você olha José, você olha os santos do passado. Todos tiveram suas falhas, todos tiveram seus enroscos na vida. Abraão mentiu, José mentiu, Davi cometeu adultério. Todos tiveram suas marcas, mas tudo isso está registrado no Velho Testamento. Mas quando você vem na galeria dos heróis da fé, Hebreus capítulo 11, Deus conta a história desses homens e não é lembrado suas falhas, mas somente suas bravuras, somente as suas grandezas. Por quê? Porque eles foram grandes o suficiente para acertar, para se humilhar. Não foram como Acabe, que levou o seu erro até o fim da sua vida. E mesmo depois de ser ferido mortalmente, a Bíblia diz que ele pediu para o moço: me segure de pé. E foi até o final do dia, irmãos, de pé na carruagem, para tentar mostrar uma aparência de alguém que estava vencendo, de alguém que estava guerreando, enquanto estava morrendo por dentro. O sangue escorria pelas suas pernas, escorria pelo fundo da sua carroça. E ele tentava mostrar a aparência, até que não houve mais força em suas pernas. Lembra que ele pediu para que o moço quebrasse? Quebra essa flecha. Eu não quero que ninguém veja uma flecha fincada em mim. Quantos que querem quebrar aquela marca que mostra que erraram e mostrar uma aparência, enquanto por dentro estão sangrando e morrendo? Que bênção se ele tivesse, irmãos, porque enquanto há vida há esperança. Que tal se ele tivesse dito para o profeta de Deus, Micaías: bem-aventurada a sua alma, servo de Deus, que disse a verdade, mesmo sabendo que eu poderia te matar. Roga ao teu Deus que tem misericórdia de mim. O arrependimento transpassaria a condenação. Você vê isso em tantas histórias bíblicas, como o arrependimento muda o quadro. E eu digo nesta noite, irmãos, quem sabe Deus, quem sabe não, Deus está falando com alguém. Não importa o que você fez, se o teu passado seja tão escuro, tão sujo quanto as paredes do inferno, enquanto se vive, se tem a oportunidade, irmãos, de ser limpo, purificado. E Deus não se lembrará de suas falhas, mas se lembrará sempre da sua decisão, do seu acerto. Caso contrário, para um ou para outro chegará a hora. Para uns, para o juízo, como foi para Acabe. Para outros, para a glória. Moisés teve a oportunidade de conquistar o mundo, de se tornar o faraó, e hoje teríamos aí os arqueólogos encontrado, por certo, o sarcófago, com a múmia do faraó Moisés. Estaria nas galerias, estaria nos livros de escola, como de Ramsés e quantos outros está. Mas onde estaria sua alma? Mas a Bíblia diz que Moisés rejeitou ser filho da filha de Faraó e gozar por um pouco de tempo os bens da terra,
para levar o vitupério de Cristo, a vergonha, o sofrimento. Quando ele olhava, irmãos, pela janela do palácio, aquele povo com o sangue misturado com a lama pelo chicote que batia, ele pensava e suspirava dentro de si: bem-aventurado este povo, quem me dera ser um deles. Faraó olhava e dizia: que povo miserável é esse? Eu tenho poder entre a vida e a morte. O tempo determinado para viver está em minhas mãos. Eu posso matar ou posso deixar viver um pouco mais. Mas pela mesma janela que Faraó olhava e pensava que era um povo miserável, Moisés olhava e dizia: bem-aventurado. Porque Moisés estava olhando, irmãos, uma recompensa que estava na frente. Enquanto muitos pensavam que essa hora nunca chegaria. Mas quando, irmãos, tocou a buzina, e aquela noite de Páscoa, quando Deus disse para Moisés: comam com os pés calçados, com os lombos cingidos e com o cajado na mão, prontos para sair. Quando aquela luz, aquela coluna de fogo rompeu os céus e se alinhou no caminho, o caminho de saída para fora do Egito, eu penso que aquele povo enfileirado, aqueles velhos, aquelas velhas, você sabe, quando você se muda, você leva a muda de flor, o agricultor leva sementes para plantar na outra terra. Ali estava aquele povo levando sementes para plantar, as irmãs levando as flores para plantar na terra que eles iriam herdar. E todos sorridentes olhavam para o outro e diziam: chegou a hora. A hora chegou. Demorou, mas chegou. Então, como Jesus também diz: Pai, é chegada a hora. Pode demorar, irmãos, mas a hora vai chegar. Mas eu tenho uma boa notícia para dizer: não vai demorar mais. Porque os sinais mostram, irmão, que o tempo está se esgotando. Melhor, o tempo já se esgotou. A hora é chegada. No parágrafo 93 da mensagem Pai, é chegada a hora, o profeta diz: é chegado a hora, quando Deus reunirá a sua igreja sobre a grande bandeira do Senhor Jesus Cristo e derramará seus poderes entre eles. E grandes sinais e maravilhas acontecerão. É chegada a hora. É chegada a hora para a igreja pentecostal tomar uma posição. É chegada a hora de circuncidar a igreja e refugar essas bobagens. É chegada a hora de voltar ao antigo marco. É chegada a hora do derramamento. É chegada a hora do ajuntamento do povo. É chegada a hora de Jesus vir. O tempo de dar as recompensas logo virá. Vamos nos colocar de pé. Sim, é chegado a hora. Como ouvimos esta manhã, temos que unir a mecânica com a dinâmica. O carro pode ter bons pneus, uma mecânica em ordem, um motor potente, o tanque cheio de gasolina, mas se não houver aquela chispa de fogo, o carro nunca se moverá. E a noiva precisa se mover, irmãos, para o rapto. Então, não adianta termos somente a mensagem, o conhecimento, a palavra, isso tudo é bom. Mas precisamos da dinâmica. E é chegado a hora, igreja, de nós buscar pelo Espírito Santo, por uma experiência experimentada com Deus, uma fé que não está somente no conhecimento, mas também na vivência. Essa igreja que parece vencida. Lembra que falamos esta manhã, quando Balaque chamou Balaão para amaldiçoar Israel? Balaque fez o quê? Disse: vem cá. Trouxe ele na parte de trás, que enxergava os últimos da fila do povo de Israel. Ali estavam os doentes, os fracos, os cansados.
e disse: olha esse povo, pensando que Deus, olhando a parte feia de Israel, iria enviar maldição. Mas pelo contrário, como falamos, é ali onde Deus mais se importa. É naquele grupo fraco. Porque ali é onde precisa de graça. Numa família pode ter 10 filhos ou mais, mas a mãe sempre estará mais próxima daquele que é mais doentinho. Não é porque ela tem diferença entre eles, é que ele precisa mais. Então essa igreja que o diabo às vezes aponta falhas, aponta erros, aponta isso, não tem problema. Deus está olhando para esses com mais atenção, porque Ele sabe, há uma promessa, haverá um povo, haverá um arrebatamento, haverá um rejuvenescimento, haverá uma transformação de corpos. E Deus irá cumprir a sua promessa. Tão somente, irmãos, tenha certeza de uma coisa: esteja lutando pela tua fé. Lute pelo que é certo. Não faça arranjos com o diabo. Se precisa acertar algo, tem um ministério para te ajudar. Vamos adiante. Para que carregar esse fardo? Para que carregar essa culpa? Há sangue, há misericórdia, há um caminho, há uma maneira de fazer as coisas. É chegado a hora, igreja. Estamos perto. Vamos adiante. Olhe um para o outro, anime seu irmão, anime sua irmã, anime seu filho, sua filha. Não jogue pedra. Como disse aquele pastor que pregou há muitos anos aqui em Chapecó. E ele pregou um tema: não atirem pedra, já estou ferido. Aquela pessoa machucada, que transgrediu, ela já sofre com a culpa. Não atire pedra. Mas seja uma pedra de apoio, seja um bálsamo para curar, para sarar. Uma vez eu visitei um casal, e eu me lembro que aquele homem disse para mim, nunca esqueço isso: eu não consigo perdoar. E eu disse assim: quem somos nós para não perdoar? Se Deus que é justo, se Deus que é santo, perdoa quando erramos contra Ele, e nós, pecadores, dizer eu não posso? Resultado, rebentou tudo. Ninguém saiu ganhando. Por isso, irmão, seja você a mão de apoio. Seja você a escada para alguém subir um pouco mais alto. Amém? Que tenha você no teu coração um coração voltado, irmãos, a ajudar. Esteja preocupado em fazer algo por alguém. E não se preocupe, quando você tiver em problema, Deus não esquecerá de você. Ele dirá: você, meu filho, sempre esteve cuidando dos doentes, dos fracos. Agora que você está assim, eu vou cuidar de ti. É chegado a hora. Vamos unir as nossas forças. Vamos tirar, irmãos, as dificuldades entre um com o outro. Quantos que não vêm à igreja porque eu não posso ver fulano lá, eu não posso ver ciclano lá? Que é isso, irmãos? Se ele errou e está aqui, que bom, ele está num lugar que ele pode ser consertado. Ele está num lugar que ele pode ser ajudado. Vamos ser pessoas do bem, pessoas que realmente, irmãos, estão focando na vitória. É esses que chegarão. E nós poderemos, irmãos, olhar um para o outro naquele dia e dizer: irmão, chegou a hora. Lutamos tanto. Às vezes parecia que ia demorar tanto. Às vezes parece que nunca vai chegar. Mas chegou. Feche seus olhos. Sobre o solo musical, todos em espírito de oração.
Olhe para dentro de você. Como está a tua vida, tua caminhada? Há dores, há pesos, feridas. Saiba que a vitória é para aqueles que lutam. A conquista é para aqueles que caminham. Quem sabe alguém aqui até pensou: de que adianta eu continuar? Eu sempre estou falhando. Quando o pastor Febrônio era jovem, ele disse que visitando um lugar onde havia algum grupo de irmãos ali, e tinha um irmão que liderava aquele grupo, e quando o pastor chegou ali, aquele irmão disse: pastor, há muitas pessoas aqui, alguns que querem se batizar, mas entre esses que querem se batizar, tem um irmão ali também que deseja, mas eu não sei se o senhor vai batizar ele, porque ele está sempre caindo, levantando, caindo, levantando. O pastor Febrônio olhou para aquele irmão e disse: é esses que chegam. Porque às vezes aquele que nunca cai, ou nunca caiu, mas quando cai, não levanta. Eu não estou animando as pessoas a viverem de altos e baixos, não. Você tem que lutar para chegar àquele nível onde você voa mais alto. Mas se você está ainda nesse nível rasteiro, bate asa, bate forte. Logo você subirá um pouco mais. Eu gostaria de pedir nesta hora, enquanto a igreja está com os olhos fechados, alguém que está nessa situação e gostaria de levantar a mão e dizer: ore por mim, porque eu me sinto às vezes fraco, parece que nunca vai chegar minha vitória. Até pensei que Deus realmente faz, mas faz para os outros. Até pensei que Deus não se importa por mim. Isso é mentira do diabo. Ele não poderia se importar por um e não se importar pelo outro. Há mãos levantadas, há mais algumas mãos? Pode levantar a Deus, não é a mim. Lembre essas falhas que você pensa que, ai, Deus acho que nem me ouve. Israel, Balaque, mostrou logo esses fracos mesmo para Balaão, para ver se Deus se enojava deles e amaldiçoava toda a nação. Mas dali saiu a mais linda profecia da boca de Balaão: todos que te abençoarem serão abençoados, e todos que te amaldiçoarem serão amaldiçoados. Quando Deus olha para as fraquezas, Ele sente compaixão. Ele somente quer que você olhe para Ele e diga: Senhor, me ajude. Pai Celestial, eu sei que o Senhor falou esta noite. Há muitas mãos levantadas por toda a igreja. São pessoas que estão lutando, mas quando se olha no espelho, elas se vê e se depara com a realidade da fraqueza humana. E o diabo aproveita para dizer: não adianta. Mas nesta noite eles ouviram que aqueles que em ti buscam, em ti confiam, chegará o dia a hora vai chegar, da vitória os alcançar. Abençoa, Pai, essas vidas, que eles vençam a si mesmos, que eles vençam a carnalidade, que eles vençam o pecado, que eles vençam esses pensamentos errados. O diabo coloca esses pensamentos e depois o próprio diabo vem e diz: veja, olha o que você pensou. Você não merece Deus pensando essas coisas. Você tem que dizer: eu não concordo com esses pensamentos. Foram
colocados por Satanás. E Deus entende isso. E Ele te ajudará a vencer essas coisas. Pai, conceda, Pai, teu abraço. Conceda a tua força, conceda o teu ânimo à tua igreja, Pai. Que eles tenham energia para caminhar durante a semana, durante o mês. Que eles tenham energia para vencer as tribulações, Pai. Ajuda, Pai. Eu não posso fazer nada por eles, porque eu estou entre eles como necessitado. Mas o Senhor pode, Pai. Nos ajude. Toma nessas mãos, Pai. Segura, Pai. E conduza para o caminho da vitória. Em nome do Senhor Jesus Cristo, eu repreendo todas as forças do mal. Eu repreendo todo o desânimo, toda a mentira de Satanás. E peço, Pai, que a graça do Senhor os alcance agora. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Ainda com os olhos fechados, queria perguntar se alguém que está afastado, você até parou de tomar da ceia, você gostaria de levantar a mão e dizer: Deus, eu estou retornando ao começo. Eu quero voltar à comunhão, eu quero voltar aos teus caminhos. Alguém entre nós? Você gostaria de levantar a sua mão, reconciliando? Há uma mão lá atrás. Há mais alguém? Você não veio aqui em vão. Deus tem um compromisso contigo. Você que levantou a mão, gostaria de vir aqui à frente para que eu ore por ti? Enquanto todos mantêm os seus olhos fechados. Todos com os olhos fechados. Deus conhece tuas lutas, tuas falhas. Deus conhece. Às vezes o diabo te faz errar. E depois ele te joga um complexo contra Deus. Como se Deus não se importa mais. Ou você não é digno mais de Deus. Isso me faz lembrar de uma história. Você aí no banco que tem cometido erros. Preste atenção nessa história. Havia dois irmãos, um casal de irmãos, uma menina e um menino. Eles foram passar as férias na casa da avó, que morava na roça. E o menino estava brincando ali com a funda. E ele viu o pato da avó passando e ele atirou uma pedra. Não tinha intenção de matar, mas acertou de uma maneira fatal e matou o pato. E só a irmã dele viu. E a irmã dele, para se aproveitar agora da sua culpa, cada vez que a avó pedia para ela, filha, lava a louça para a avó, a menina ia até o ouvido do irmãozinho e dizia: tu lava a louça para mim ou eu vou contar para a vovó. Lá ia o moço lavar a louça. Filha, busca água para a avó. Ela só olhava para o irmãozinho e ele já sabia: se eu não for fazer o serviço dela, ela vai contar para a vovó. E os dias foram passando e a vovó observando aquilo. E de repente a vovó percebeu que o menino já estava muito escravizado. Então ela chamou o seu neto e disse: filho, você está fazendo todo o serviço da sua irmã, para que ela não conte algo que você fez. Mas eu quero te dizer uma coisa: quando você acertou o meu pato, eu estava vendo, eu tinha visto. Eu não te condenei por aquilo, eu não te excluí por aquilo, eu já sabia. Não continue sendo escravo. E aquilo levou o menino a se libertar
e saber que ele tinha encontrado perdão pelo erro que cometeu e não precisava continuar se escondendo. Não deixe o diabo te escravizar. Quando você errou, Deus estava vendo. Mas mesmo assim ele diz: filho meu, dá-me o teu coração. Há mais alguém que gostaria de entregar sua vida a Deus? Todos com os olhos fechados, orando junto comigo, enquanto eu oro pelo esse irmão que está aqui. Pode vir, irmão. Bondoso Deus e eterno Pai, tua palavra é tão direta e tão fiel. O Senhor falou o coração do teu filho. Que o Senhor o receba em teus braços, perdoe suas falhas, fortaleça seus passos, ó Deus, o ajude, pois eu peço que essa decisão, Pai, seja um marco eterno em sua vida, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Aleluias. Querido Deus, também aqui está nosso outro irmão. Que o Senhor o abençoe, que o Senhor cuide do seu coração e que ele sinta no Senhor a paz do teu espírito. Perdoe suas falhas e o ajude, em nome de Jesus. Amém. Bondoso Deus, há mais uma alma aqui. O Senhor conhece, Pai, seu coração. Ele quer ser liberto de toda a culpa, de tudo que lhe perturba. Que o Senhor o ajude, Pai, e o abençoe. Que o Senhor tome em sua decisão e faça dele, Pai, uma vitória completa, no nome do Senhor Jesus Cristo. Aleluia. Louvado seja Deus. Você pode dizer louvado seja Deus? Você pode dar uma salva de palmas para Jesus? Brevemente, olharemos um para o outro e diremos: chegou a hora. Vamos cantar um hino próprio nesse momento. Verdade que esta não é a primeira vez que eu estou aqui, Senhor, para te pedir perdão. Pois o bem que eu jurei fazer não consegui, mas é o mal que eu não queria cometi. Me perdoe por quebrar nossa aliança e esquecer de tudo que por mim já fez. Vem e faz em mim de novo uma mudança. Quebra o vaso, amassa o barro outra vez. Hoje eu quero ser melhor do que fui ontem, e pra isso eu vou lutar e vou vencer. Quero te honrar, Senhor, a cada instante, aceitar pra minha vida o teu querer. Dentro do meu coração tua palavra vou guardar, para contra ti, Senhor, eu não pecar. Hoje eu quero ser melhor. Hoje eu quero ser melhor do que fui ontem, e pra isso eu vou lutar e vou vencer. Quero te honrar, Senhor, a cada instante, aceitar pra minha vida o teu querer.
contra ti, Senhor, eu não pecar. Para contra ti, Senhor, eu não pecar. Aleluia, glória a Deus. Jefferson Acosta pede oração por si e sua família e também pela libertação e conversão de Rian e Mateus Acosta. Alcione pede oração por si e sua família. Elaine de Paula pede por si. Simone da Silva Cardoso pede por seu casamento. Relo Lopes pede por sua saúde e pela reconciliação de sua filha Larissa. Luiz Souza pede por si, pois passará por cirurgia nos joelhos. Marilde Maia pede por sua família. Valdeci dos Santos pede por si, pois está sem emprego. Gabriel Marion pede por si, pois está com crise forte de bronquite. Macário Rapinkevics pede por seus vizinhos. Oralino e Euclides, que estão passando por problemas de saúde. Odione Sarmento pede pela libertação de seu marido Leci Alves Lopes. Valdomira pede por seu filho Alderi. Rodrigo Dutra pede pela saúde de seu pai João Carlos. Madeleine de Castilho pede pela conversão de seus irmãos. Edivone Machado pede por sua família e pela libertação de seus filhos. Aline Trindade pede por si. Então aqui estão esses pedidos. Se há mais alguém que tem um pedido por... O irmão Gabriel pede pela sua mãe. Há mais algum pedido? Levante suas mãos. Pai Celestial, nós oramos porque cremos. E não é a nossa oração, Pai, que faz. É a Tua promessa. A nossa oração somente toca a Tua promessa. E o Senhor prometeu, Pai, que tudo que pedisse em Teu nome, o Senhor faria. Nós oramos por essas pessoas enfermas. Oramos pessoas que precisam de reconciliação, problemas de casamento, como vimos aqui no pedido de oração. Também, Senhor, mãos levantadas por todos os lados, que o Senhor olhe por cada um e os alcance com sua graça e sua misericórdia. Pai, conceda isso, dê a vitória que teus filhos precisam, Pai. Assim nós te pedimos e abençoe que nos dê uma semana abençoada, prospera nossos passos, ajuda e livra cada filho do Senhor, livra dos perigos e livra do mal. Estende suas mãos e seja, Pai, com teu povo. Assim, Pai, que levante seu rosto sobre cada um e os abençoe, em nome do Senhor Jesus. Amém. Deus os abençoe, Deus os guarde. Podeis saudar cada um seu irmão, assim estamos despedidos, no nome de Jesus que participaram, no nome de Jesus. Uma boa noite a todos. Lágrima e te faltarem forças pra seguir, quando houverem ciladas por todos os lados, mesmo assim você não pode desistir. Mesmo que a esperança venha desfalecer, lute, não pare, não deixe a fé morrer. Se lembre, irmão, que quanto maior for a prova, maior com certeza vai ser no final a vitória. Na última lágrima, quando a última lágrima, irmão, no teu rosto rolar,
as portas do mundo parecem fechar, é aí que Deus chega e diz: filho, eu vou te ajudar. Na última lágrima, quando a última lágrima rola no rosto do crente, Deus levanta do trono, te ajuda e vai na tua frente. Ele manda, Ele faz, Ele ordena, a vitória chega. Quando a esperança vem a desfalecer, lute, não pare, não deixe a fé morrer. Se lembre, irmão, que quanto maior for a prova, maior com certeza vai ser no final a vitória. Na última lágrima, quando a última lágrima, irmão, do teu rosto rolar, quando todas as portas do mundo